Graça e paz, queridos. Boa noite. Sextou, hein? Sextou. Querido, eu queria compartilhar uma palavra aqui com vocês. Se for bom para vocês, deixa eu entrar aqui, ó, cair aqui. Aí se não for, deleta. A pergunta que eu quero fazer aqui: quem é Jesus para você? Você aceitou Jesus com qual finalidade? Qual foi o propósito a qual você tinha no coração quando você aceitou Jesus? Qual foi o propósito que você tinha no coração quando você aceitou Jesus? A sua finalidade em aceitar Jesus foi porque pregaram para você João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a sua finalidade em aceitar Jesus? Por que você segue a Cristo? Por que você se tornou um seguidor de Cristo? Foi porque você percebeu que o quanto você era pecador, e você viu que você necessitava de um Salvador que salvasse você dos seus pecados. Você leram para você Mateus capítulo 1, quando aqui no capítulo 1, versículo 21 diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Ele salvará o seu povo do seu pecado. Ele escolheu um povo para salvar esse povo do seu pecado, porque o que condena o homem é o pecado. A Bíblia fala em Isaías, se não me engano, 59, que as mãos do Senhor não estavam encolhidas, nem o ouvido agravado, fechado para ouvir o clamor do povo, mas que o pecado do povo fazia divisão entre o povo e entre Deus. Então a finalidade dessa live é que nós venhamos entender o porquê nós estamos servindo a Deus. Porque quando sabemos o porquê do que das coisas, fica mais fácil assimilar as coisas. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque teve uma pessoa que ele estava na igreja e ele queria um cavalo. E do mesmo jeito que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Vou citar eu 2 vezes. Mas graças a Deus que Deus abriu meus olhos. Deus abriu meus olhos. Deus enviou algumas pessoas no meu caminho para falar realmente qual é a finalidade de Cristo ter vindo a esse mundo e ter tido morte de cruz. Essa pessoa, ele queria muito ter um cavalo. Ele não conseguia ter um cavalo. Ele era daquelas pessoas, né, que é fixado em animais. E quando ele viu que ele não conseguia ter um cavalo, ele fez aquela oração: se o Senhor não me dá um cavalo, eu vou desviar. E ele desviou porque
Deus não deu um cavalo para ele. Então o objetivo dele não era a salvação. Lembro-me quando eu aceitei Jesus, que estava tudo fechado para mim. E então Jesus me libertou das bebidas, tudo, e eu coloquei um terno e gravata e falaram para mim: por que você não vai lá na fábrica de biscoito, que era na Itamaraty? Que eu trabalhei na fábrica de biscoito por 11 meses, em 94. Eles fez de tudo para não me dispensar, mas só que eu bebia e não ia trabalhar, perdia muito dia, e por isso eles me dispensaram. Naquela época foi o melhor trabalho que eu tive, né? E então, depois que eu aceitei Jesus, me disseram que se eu fosse na fábrica, olha só, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Me disseram que se eu fosse na fábrica de bolacha, na fábrica de biscoito, Deus iria restituir o meu trabalho de novo. Claro que mais adiante Deus me daria essa profissão, que é pintor. Lembro quando eu estava evangelizando para Campinas, onde eu fiquei 15 dias em Campinas com o pastor da Igreja Deus é Amor, pastor Luiz Carlos Trey. E num culto à tarde, um pastor estava pregando e ele olhou para trás para mim e disse: olha, Deus, o teu trabalho, Deus vai te dar no quintal da sua casa. E eu só sabia cortar cana, né? E tinha vindo, e depois que eu cortei cana, eu fui para a fábrica de biscoito. E não tive consideração por aquele trabalho. Aí quando ele disse que o meu trabalho, o meu pão sairia do quintal da minha casa, eu disse: será que eu vou plantar cana no quintal da minha casa? Mas então, futuramente, comecei a fazer curso de letrista pelo Instituto Padre Reu, e também fui revelado por uma irmã ali na igreja, a qual eu era pastor na Deus é Amor, que Deus ia me dar um dom que as pessoas iam admirar. E realmente, daqui uns dias, estava eu escrevendo daquele jeito, né? Mas estava. As pessoas falavam: você é letreiro, Demerzinho? Eu disse: até ontem eu não era, mas de ontem para cá Deus me fez. Você está entendendo, querido? Espontaneamente, Deus me deu até uma profissão que eu nunca pensei que Deus me daria. Tá vendo aquele violão lá atrás? A gente arranha um pouco. Eu nunca pensei, eu admirava ver as pessoas tocarem, mas eu nunca pensei que eu tocaria um pouquinho violão. Pelo menos, né, na hora o povo da igreja vai embora, então eu toco para eles ir embora. E toca aqui dentro, sozinho. E toca no Facebook, porque o Facebook é meu. Quem não quiser escutar aqui, vai para outro Face. Então, queridos, é esse o problema. O porquê. Observe que outra vez também eu comecei a orar com uma moça na igreja, e eu um dia, com o coração muito fixado naquela jovem, eu disse para Deus assim, ó, algumas pessoas que ouvem essa live, que conhecem a minha história, sabem do que eu estou falando. Eu estava tão fixado naquela jovem que eu disse assim, eu levantei 5 horas da manhã, ou 4 horas, para orar, porque 8 horas eu ia na cidade lá que ela morava, junto com a minha irmã, para conversar com ela. E eu disse para Deus assim, se o Senhor não me dá aquela jovem como esposa, eu vou sair da igreja e eu vou beber. Deus falou, se ela é mais... Acho que Deus pensou, porque aconteceu. Deus pensou assim, se ela for mais importante do que eu, já que ela é mais importante que eu, vai lá então, enche o caquinho. E foi o que aconteceu.
Fui lá naquela cidade um dia, me decepcionei, porque nós estávamos morando, mas eu queria que ela me namorasse na marra. E fui, quando ela falou que era pra gente continuar orando, né, que Deus não tinha mostrado nada, eu fiquei desenchavido e fui lá beber. Eu fiquei desenchavido que ela falou não e fui lá e despiquei em Jesus. Aquele rapaz também que queria um cavalo, porque eu creio que Deus não prometeu para ele um cavalo, Deus não prometeu para mim que restituiria o meu trabalho na fábrica de biscoito, porém ele me daria uma profissão mais à frente, ele daria mais do que eu esperava. Você está entendendo? Entendendo? Mas só que aquele rapaz foi lá e saiu da igreja por causa de algo que ele ponhou no seu coração, que ele queria que Deus fizesse na vida dele. Então olha aqui, ó, o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, para aquele que busca o reino de Deus, você conhece pessoas que trabalhando, servindo a Deus, honrando a Deus, com o seu trabalho, ajudando pessoas, sendo pessoas compassivas, pessoas piedosas, pessoas que adquiriram grandes coisas, como eu conheço o pastor Luiz Hermino, que dizia assim para Deus, que só queria uma latinha de Nescau para dar para o seu filho, e Deus um dia falou, você terá um caminhão um dia. E hoje ele é responsável por casa de recuperação, ele é responsável por igreja dentro do Brasil, fora do Brasil. E Deus deu tantas coisas para ele que ele passou para frente para outros irmãos, porque Deus fez. Mas aqui, o que Deus está prometendo para aqueles que buscam o reino do céu? Deus não prometeu riqueza para aqueles que buscam o reino do céu. Então esse é o perigo de nós aceitarmos Jesus e seguimos a Jesus e gerarmos Jesus no nosso inconsciente como Judas gerou. Judas gerou um Jesus no seu inconsciente que não existia. Nós temos que tomar cuidado, porque quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas essas coisas, quais são? Eu acabei de ler aqui, ó, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comemos ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Então, quando fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, são comer, beber e vestir. Para nós não se preocuparmos com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Porque desde que Deus nos mantém vivo, Ele vai suprir a nossa necessidade. Então aqui fala que para aqueles que buscam o reino do céu, essas coisas serão acrescentadas, comer, beber e vestir. Ah, mas eu tenho muito mais do que isso, eu tenho casa de aluguel, eu tenho 2 carros na garagem, um da minha esposa e um meu, pois trabalhamos, Deus fez, isso é claro, Deus faz muito mais. Deus faz muito mais do que isso. Mas eu estou falando sobre o equívoco que pode acontecer da nossa vida, da gente vir e começar a servir a Cristo, começar a seguir a Cristo,
querendo que ele faz coisas e muitas vezes, em vez de buscarmos a palavra, em vez de estudarmos a palavra, para nós entendermos o sentido da palavra. Porque como eu disse, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, João capítulo 1, versículo 12, e todos aqueles que o receberam, ele lhe deu o poder de ser filho de Deus, de ser filho dele, de ser herdeiro do seu reino. Ainda em João capítulo 14, eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós esteja também. Jesus não estava falando das coisas palpáveis dessa vida. Jesus estava falando com o vivo. Ele não queria saber se o que ele estava falando estava passando só com pão e água, se estava só comendo ovo de mistura, se vivia de aluguel ou não, se tinha casa na garagem ou não, se andava de bicicleta ou não, mas ele estava falando com salvo, ele estava falando com salvo. Naquele momento não importava se ele estava falando com quem tinha dinheiro no bolso ou não, porque o que condena o homem não é falta de dinheiro no bolso, o que condena o homem é o pecado, mas ele estava falando com salvo, ele estava falando, olha, ele estava falando com aqueles que estão preocupados com a vida eterna, com aqueles que do mesmo jeito que a primeira palavra que Jesus pregou na Bíblia foi arrependei-vos, arrependei-vos. E um dos mandamentos que ele disse, aquele que quiser ficar parecido comigo, aquele que quiser trazer evidências que é o meu discípulo, pega uma cruz. Então ele estava falando com salvo, ali em João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, vós que estão preocupados com a vida eterna. Foi a preocupação de Pedro. O povo veio em busca de Jesus porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes e tinha tirado uma padaria do bolso. E voltaram de novo em busca de pão e peixe de novo. Mas Jesus estava falando concernente ao reino de Deus. Ele estava falando, aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte com meu Pai no céu. Então ficaram furiosos. De repente Jesus não era mais unânimes para eles. Porque as pessoas que buscam Jesus porque querem ser alguma coisa nessa terra, querem ter alguma coisa palpável, Jesus de repente perde a unanimidade para eles, quando eles não conseguem obter o que eles têm. Por exemplo, aquele rapaz, ele disse assim, se o Senhor não me dá um cavalo, eu saio da igreja. Eu também disse, falei, se o Senhor não dá essa jovem para mim, eu vou beber. Então Jesus não era uma unanimidade para mim. Então aqui ele estava falando em João capítulo 14 com quem estava interessado na vida eterna. As pessoas viram que ele não mais multiplicaria os pães e os peixes. Mas ele estava falando sobre comer a carne dele, beber o sangue dele. Ele estava falando sobre relacionamento. Mas isso não era o que aquele povo queria ouvir. Então aquele povo foi embora. E quando aquele povo foi embora, Jesus disse para Pedro, querei vós também? Pedro falou assim, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então ele estava falando em João capítulo 14, versículo 1, com quem tem intuito de ter, de conhecer e de ter a palavra da vida eterna, a palavra de vida. Então esse é o perigo da gente seguir Jesus, seguir e ficar andando atrás de profetada, e ficar andando atrás de revelação, e quando Deus fala, se cumpre sim. Se você está buscando o reino de Deus, as coisas vão ser acrescentadas sim.
Porque Deus tem coisa com o vivo. Eu creio que se for para eu morrer sem comer, se for para mim morrer de fome, se for para mim morrer sem ter uma veste para vestir, e se for para mim morrer de sede, eu creio que é porque o meu tempo nessa terra acabou. Então Jesus vai estar me recolhendo, porém eu vou estar com Ele na eternidade, vai ser melhor para mim. Agora, desde que eu estou vivo, estou servindo Ele, estou buscando o reino do céu, as coisas vão ser acrescentadas na minha vida automaticamente. Do mesmo jeito que José preservou, sendo obediente ao reino de Deus. Quando aquela mulher tentou se deitar com ele, ele fugiu, porque ele honrava o céu. E a gente não vê desde então, em Gênesis, a partir do 37, até que termina a história de José pedindo nada para Deus, mas Deus o supriu. Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe fez senhor de Faraó, porque Deus é Deus. Agora nós não podemos ficar servindo a Deus com objetivos de nos tornar algo nessa terra e nos tornarem e ficarmos chateados, ficarmos amargurados e andarmos com Jesus por vários anos e meu coração não é completamente dele, porque alguém ficou sabendo que eu me entristeci, porque foram tantas revelações que eu recebi, foram tantas profetadas que eu recebi, e eu acreditava que eu receberia algo de Deus que não fosse me ensinaram que a maneira de receber algo de Deus não é através de servir o reino, não é através de obedecer a sua ordem, não é através de ir para onde a ordem dele mandar, não é através de fazer o que a Bíblia manda, buscar o que a Bíblia manda em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, elas vão ser acrescentadas automaticamente. Se você buscar o reino, essas coisas vai bater na tua porta, mas me ensinaram que era para mim correr atrás de gurus que profetizariam na minha vida, gurus que passaria revelação para mim, e eu então tomaria posse de coisas palpáveis na face dessa terra, não porque eu busquei o reino de Deus, mas porque alguém profetizou na minha vida. Aí profetizaram, e de repente o que Deus fala acontece, o que Ele não fala não acontece. E aí eu fiquei magoado com Deus. Aí eu vou despicar em Deus aquelas profetadas que falaram para mim e não se cumpriu. Foi o que aconteceu com Judas. Judas chegou até nos homens lá, nos soldados, e disse: olha, o que me querei dar, que eu entregarei ele. E lhe disseram: ó, 30 moedas de prata. Ele disse: fechou, tamo junto. Por que Judas estava magoado? Jesus chega a enfatizar em João capítulo 6, versículo 63, que Judas era um diabo. Mas quando Jesus escolheu Judas não era um instrumento do cabeça rachada ainda. Judas não era um instrumento do diabo ainda. Mas ele se tornou, andando lado a lado com Jesus. Judas ele não esperava que Jesus se tornasse rei, ele esperava que Jesus se tornasse rei de Roma, e não do coração dele. Jesus veio para reinar no coração dos homens,
Mas Judas queria que Jesus fosse rei em Roma. Ele queria que Jesus sentasse no trono de Roma e tirasse a opressão dos romanos de sobre os judeus. Então ele sentaria do lado de Jesus e seria tesoureiro de Roma e cuidaria de todo o dinheiro e teria a chance de pegar dinheiros e mais dinheiro, já que ele, como tesoureiro de Jesus, ele roubava o que tinha na bolsa. Então ele se entristeceu, porque em todos os dias ele não deixou Jesus reinar no coração dele. Ele andava com Jesus, mas com outro objetivo. Ele olhava para Roma e falava: Roma, romanos, vocês estão com os dias contados. Muito em breve meu mestre, ele será rei aqui em Roma. E eu serei o tesoureiro aqui. A opressão de vocês sobre nós acabará. Então era isso que Judas pedia que acontecesse em breve. Mas de repente Jesus começou a falar para eles: eu vou morrer, eu vou morrer. Ele falou: pá, que negócio é esse? Eu esperando que esse homem venha reinar sobre Roma, e ele está falando que vai morrer? Ele está falando que vai morrer na mão dos escarnecedores? Então, por ele gerar no seu inconsciente um Jesus que nunca existiu, é esse o problema que pode acontecer conosco. Nós podemos muito bem estar na igreja, não perder um dia de culto, e em vez de o passar do tempo ficarmos melhor, sabe o que é melhor? Nos tornarmos melhor igual ele, nos tornarmos cópia dele, nos tornarmos melhor para amar, para perdoar, nos tornarmos mais piedoso, nos tornarmos mais carinhoso. Mas de repente estamos andando há tanto tempo do lado do mestre e de repente estamos ficando cada vez mais pior. Por quê? Porque o nosso coração ainda não é dele. O nosso coração é daquilo que esperamos que ele pode nos dar. A prosperidade financeira, bens materiais, coisas palpáveis. Queremos que ele some com nós para juntar tesouro na terra. Aquele jovem veio e disse: bom mestre, o que farei para herdar o reino do céu? Aquele homem falou sobre o reino do céu, mas Jesus mostrou que o objetivo dele era que Jesus somasse com ele para dobrar a riqueza que ele tinha. Mas Jesus disse para ele: reparte o que você tem, porque Jesus ele pega no ponto fraco mesmo. Se sair da igreja, se desistir dele, é porque nunca teve com ele de verdade. Jesus não, ninguém surpreende Jesus. Quando aquele povo abandonou Jesus, que Jesus disse para Pedro: querei vós também, a Bíblia fala que Jesus já sabia quem era verdadeiro ou não. Jesus já sabia quem estava com ele por causa do pão e peixe e quem estava com ele porque queria se relacionar com a palavra da verdade. Então o que Judas fez? Judas, quando viu que ele não queria ser rei, ele não suportou pensar que ele nunca seria o tesoureiro de Roma. Porque ele gerou no seu inconsciente um Jesus que não existia. Jesus tinha vindo para morrer por ele. Jesus tinha vindo para morrer por ele. Então o que ele fez? A Bíblia fala ainda em Mateus capítulo de número 26, versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espada e porrete.
Eu creio que os discípulos ficaram boquiaberto de ver Judas do outro lado. Na verdade, ele sempre esteve do outro lado. Ele sempre andou com Jesus, mas o coração dele não era de Jesus. Ele sempre andava com Jesus, mas ele já era do outro lado. Então ele disse para o soldado: olha, aquele que eu beijar é esse. Então ele veio, os discípulos não entenderam nada. Porque quando ele saiu da mesa para trair Jesus, os discípulos pensaram que ele tinha ido comprar alguma coisa, porque era ele que cuidava do dinheiro, da tesouraria. Mas agora ele volta com o soldado, ele está do outro lado do soldado. Ele queria despicar em Jesus toda a ira, porque Jesus não queria fazer o que ele queria que Jesus fizesse. A gente tem que tomar cuidado, querido. A gente tem que tomar muito cuidado. O objetivo de Jesus ser naquela cruz foi para perdoar os nossos pecados. Foi para nos fazer de filho. Foi para nos dar acesso à vida eterna. Foi para tirar o nosso nome da lista da condenação do inferno. Agora eu estou seguindo a Cristo. E o meu objetivo é que Jesus some comigo, fazendo a minha vontade, fazendo o meu querer. Quer dizer, se o coração de Judas nunca tinha sido de Jesus, não era Jesus sendo o rei de Roma e ele sendo o tesoureiro de Roma que o coração dele seria. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele repartiu os pães e os peixes, que aquele povo queria fazer dele rei. Você sabe, a Bíblia fala que ele falou, e eles sabendo que eles queriam fazer dele rei, rei das suas coisas, rei, tem gente que quer fazer Jesus rei das bênçãos. Ai, Jesus me deu isso, me deu aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí eu, Senhor, eu vou pedir para tu isso, o Senhor sabe que eu mereço, Jesus. Ele quer fazer de Jesus rei das suas coisas, dos seus bens. E Jesus, sabendo disso, Jesus se afastou deles. Jesus se afastou deles. E Judas disse: aquele que eu beijar. E ele veio para beijar Jesus. E eu creio que doeu em Jesus, porque quando o beijo ele é falso, dói. Jesus sabia que o beijo dele era falso. Jesus sabia que o beijo dele não era um beijo de intimidade. Então eu creio que Jesus sentiu dor. O beijo dele não era um beijo de intimidade, era um beijo falso. Não era um beijo de amizade. Ele tinha acesso para ir até Jesus e beijar Jesus. Mas seria um beijo de traição. Eu creio que ele pensou assim, ó, quando eu entregar ele, que o soldado, eu creio que Judas esperava que ele destruísse todos os romanos e reinasse em Roma como um de Alexandre o Grande. Ele seria o tesoureiro. Então Judas, eu creio que ele disse: ou vai por bem ou vai por mal. Eu vou vender ele e vou fazer o meu. Eu vou vender ele por 30 moedas de prata, vou tirar o meu
E quando o soldado chegar para prender ele não vai suportar, ele vai liberar aquele poder que ressuscitou Lázaro, ele vai liberar aquele poder de cura dele, aquele poder que ele ressuscita o morto, aquele poder que ele faz o paralítico andar, aquele poder que ele faz o cego ver, e vai matar todo soldado. E aquilo que eu quero que aconteça, vai acontecer. Mas ele se enganou, que Jesus estendeu os braços e disse para Judas: Judas, um beijo trai o filho do homem. Jesus disse: a que vieste, amigo? E estendeu a sua mão. E Pedro cortando a orelha do ajudante sumo sacerdote. Aí Judas viu Jesus catando a orelha e pondo no lugar. E no momento que Jesus disse: a que vieste, amigo? Judas foi liberto. Porque o amor liberta, sabia? O amor liberta. Por um instante Judas foi liberto, porque ele disse: traí sangue inocente. Porém, não se arrependeu. Não se arrependeu, porque ele estava fadado a ser quem ele queria ser. Porque se ele tivesse deixado Jesus reinar no coração dele e não Satanás, com certeza ele teria tido facilidade para se arrepender. Mas se não fosse Judas, que o diabo entraria no coração dele, seria Pedro, seria o Zé, seria o Cido. Enviaria Jesus para a cruz. E não se arrependeu e foi se enforcar. E segundo diz Pedro em Atos, nem o galho de árvore quis enforcar ele. Porque eu acho que, como fala em Atos, o galho se quebrou e ele caiu e bateu a sua barriga em um galho seco, a qual abriu a sua barriga e todas as suas entranhas se derramaram. Esse foi o preço de alguém que andou com Jesus, mas se tornou um cão. Alguém que andou com Jesus por 3 anos e não ficou parecido com ele, mas se tornou um diabo. É esse o perigo. É esse o perigo. Já está com Jesus há algum tempo e não está ficando mais maciço, mais maleável, mais flexível, mais pacientoso. Fica testando Jesus. Se o Senhor não fazer isso, eu vou parar. Eu já estou cansado dessa vida. As profecias não cumprem. A revelação não cumpre. Aquilo que não é de Jesus não vai se cumprir nunca. Mas aquilo que ele falou, quando ele fala, está falado. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não há de passar. Guarda essa palavra, querido. Deus abençoe. Fica com Deus. Lembra dessa palavra. O segredo é que nem Paulo diz 3 vezes. Paulo falou em Filipenses, Paulo falou em Coríntios, parece, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 1. Seja meus imitadores como eu de Cristo. O segredo é seguir Jesus para ser cópia. Para ser cópia. E não para ter posse de algo nessa terra. Não para ter posse. Observe que quantas pessoas que nem sabem o que tem na face dessa terra, que estão tirando as suas próprias vidas. Pessoas que são atores, pessoas que trabalham em minissérie, pessoas que trabalham em filme, que ganham por dias $100 mil, estão se suicidando, porque o dinheiro não tem preenchido um valado na alma deles que é só Deus que pode preencher. Só Deus.
E foi por isso que ele veio. Esse é o objetivo, foi o objetivo dele. Você pode ver que as pessoas que estão andando com Jesus, que Jesus não tem ainda o seu coração verdadeiramente, porque eles não deixam. O objetivo deles é que Jesus transforme, não dentro deles, mas tudo em volta deles. Então eles falam com frequência, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, sendo que o melhor já veio. Há 2000 anos atrás, quando ele morreu por mim e por você. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado quando alguém falar assim, ó, não temas. Eu falei, claro que eu não vou temer. Jesus morreu por mim, e eu tô servindo ele. E ele fala para temer aquele que pode jogar o corpo no inferno e matar, que é ele. Então quem eu temo é ele, por isso que eu sirvo a ele. Agora, servindo a ele, eu não tenho que temer. Guarda esta palavra. O que Jesus é para você? Porque lê a história de Judas. O que Jesus foi para Judas? Qual foi o Jesus que Judas gerou no seu inconsciente? Que deixou ele triste, que deixou ele magoado, a ponto dele entregar o mestre. Vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Medita mais nessa palavra. Deus abençoe.